Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 29 de setembro de 2015, terça-feira. Mais um dia ruim de mercado, então dá uma olhadinha em como foi este pregão. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, o fechamento que nós tivemos ontem, abaixo da mínima desse doji, acionado inclusive, que indicava uma boa possibilidade de repique, né? Sugeria então uma frustração, né, dessa possibilidade compradora e, portanto, boas possibilidades do mercado prosseguindo um movimento de queda. Tá? Podemos até indicar o rompimento dessa linha aqui de suporte, que é a mais crítica, para levar um movimento de queda rápido em busca da mínima lá de agosto. Tá? Do ponto de vista técnico, pelo método que eu sigo, isso dependeria da perda da mínima de ontem, coisa que a gente não teve no pregão de hoje. Então esse cenário não foi acionado. Tá? Mas a forma como o mercado se comportou hoje, como ele fechou, mantém uma boa possibilidade do mercado prosseguir no movimento de queda em busca dessa zona aqui. A gente ainda pode levar em consideração a perda dessa mínima aqui como um ponto de gatilho para a gente ter esse movimento de queda, provavelmente daí um pouco mais intenso. Reparem que hoje a gente teve um pregão de alta, uma alta leve de 0,40, mas o candle é completamente hesitante. Ele deixa uma sombra superior, ele tem um corpo pequeno e ele inclusive testa a linha crítica de suporte como uma resistência. Mais ou menos como nós tivemos aqui, ó, né, em relação a essa linha aqui que era suporte. Então, minha expectativa segue sendo de queda no curto prazo para o índice Bovespa. Eu não sei se o mercado vai romper essa região toda como suporte, que é muito importante. Tá? Um rompimento provavelmente não seria muito confiável pelo fator esticado dos preços, né? Mas no curto prazo é bem provável que a gente tenha essa pressão vendedora trazendo os preços para cá. Okay? Olhando o diário do mini índice, o NV15, a gente vê dois candles de pequena amplitude. Tá? O candle de hoje me parece ser menor do que o de ontem, e isso seria o candle de menor amplitude desde o candle do dia 11 do 9. Tá? Daí tu repara que depois desse candle de pequena amplitude a gente teve uma barra grande. Geralmente depois de candles de amplitude muito reduzida em relação ao passado recente ou longo, né, o mercado tem boas chances de desenvolver um candle amplo e não só relativamente. Então, é bem possível que amanhã a gente tenha um dia mais movimentado, amanhã quarta-feira. E, por favor, que isso aconteça, porque traders precisam de movimento. Esse é o gráfico do mini índice, como ele se comportou hoje. Tá? Inicialmente, eu tinha uma zona desenhada de resistência aqui, o mercado montou um primeiro movimento, ele teve dificuldade para romper esse primeiro movimento aqui. Repara que ele não conseguiu romper nas tentativas. Então, me pareceu fazer mais sentido trazer a resistência para cá. E o rompimento do cenário de primeiro movimento deveria, idealmente, trazer o rompimento dessa estrutura aqui. Isso aconteceu. Tá? Nós tivemos um rompimento, teve um volume legal. Tá? A gente não podia dizer que estava tão esticado assim em relação à média móvel de diferença, dava trade e foi acionado. A gente colocou uma condição de acionar aqui, né? E essa operação foi acionada, a gente fez meia posição, justamente porque eu vi hesitação no mercado, de certa maneira, e essa operação acabou sendo estopada pela média móvel de 9. Repara que a gente teve um dia completamente errático hoje de novo, assim como, mais ou menos como foi ontem. Então, um dia bem ruim para operar, o mercado não conseguiu sustentar uma direção, mas agora vai desenhando um cenário mais claro, né, de retângulo. Então agora a gente já tem um ponto bem definido para rompimento para cima, o mercado teria que superar aí, romper os 44.700 e pouco, e para baixo seria uma questão de romper os 43.945. Tá? O que eu sinto no mercado é que ele está mais propenso a ir para baixo. Então a gente teve um stop baratinho aqui no mini índice novamente. No mercado americano, o índice Dow Jones fechou com candle branco, mas também que mostra hesitação, não
não gera nenhum indício significativo de movimento de alta, tá? Pelo contrário. A mínima de ontem foi acionada, o que abre espaço para a continuação do movimento de queda, para se testar esse fundo aqui. Então vejo também um viés mais baixista pelo gráfico do índice Dow Jones. O S&P 500 futuro é que testa nesse momento um patamar de suporte, que é a linha crítica ali do suporte de agosto. Mas também não é nenhum sinal muito forte, o volume foi bem fraco. Seria fácil o futuro americano prosseguir nesse movimento de queda e testar essa mínima ou essa outra zona de suporte que vem de um fundo mais do passado. Tá? Então, não vejo indícios de movimento de alta significativos nesses gráficos. O dólar chegou a prosseguir um pouquinho mais em alta, acabou virando, e mais provável é que a gente tenha um movimento lateral entre o suporte que foi estabelecido aqui próximo da média móvel de 21 períodos e o topo marcado nessa barra de ignição baixista, que nós já chegamos à conclusão que não valia a pena operar e segurar posição. Então o ideal aqui é ficar líquido no dólar e buscar operações de day trade, tá? Se for operar. No intraday, o dólar hoje, dentro do seu viés altista, né, e do cenário de refletir essa queda no movimento de alta, né, o cenário simétrico, gerou um sinal de entrada pelo rompimento da linha d'água. Tá? A gente acompanhou isso. O candle ficou um pouquinho exagerado nesse rompimento pela distância para a média móvel de 21 períodos. Tá? E não foi acionada a operação. Se for acionada, a gente ia entrar com meia posição. A gente ficou na expectativa por um movimento de pullback para testar a linha d'água e daí considerar uma entrada. Tem vários detalhes aqui ao longo desse movimento que a gente considerou e a gente viu possibilidade de entrada somente a partir da superação da máxima desse candle branco, e ainda assim um sinal não dos melhores, com estoque baixo dessa mínima aqui. Essa operação não conseguiu fluir e sofreu stop pela média móvel de 9 por conta deste candle, né? Mas, considerando que as sombras eram próximas, que tinha essa sombra aqui, que era o stop original, a gente manteve o stop original e ele acabou sendo stopado aqui. Então, segundo dia que o mercado não favorece os modelos que a gente opera. Então tem que ser a gente tem que ser mais exigente ainda agora com os sinais. Tá? Só assistir, pessoal. O pessoal não estava ciente que eu estava transmitindo, era aqui fazendo barulho. Estou transmitindo um pouquinho mais cedo porque hoje eu vou dar uma aula na XP. O Stormer estava dando essa aula ontem e hoje é comigo. Bom, espero o que do dólar aqui para frente? Provavelmente um movimento corretivo dentro de uma contração. É isso que eu espero aí para os próximos pregões no dólar. O juro também deu uma puxada, chama longa sombra superior, também deve manter uma movimentação mais errática dentro de um cenário de contração daqui para frente. Nos papéis, a Vale perdeu a mínima de ontem, acionando assim até um cenário para gap de fuga. Ela não fluiu para baixo ainda, mas provavelmente vai fluir. Tá? O fundo aqui de agosto acho que tem boas chances de ser testado. A Petrobras tentou repicar, não conseguiu ir longe. A gente tem aí a formação de um Arami, mas que não tem boas características de posicionamento. Tá? Essa longa sombra superior do candle filho não favorece trades na ponta compradora para retorno à média. Então, melhor aqui é ficar de fora, se está de fora, e manter o plano original, se está dentro, que daí provavelmente seria um plano vendedor. Né? Setor cirurgia, Gerdau vai ficando mais feia, mas ainda não rompe esse fundinho. Se romper, porque provavelmente ela vai voltar para essa região aqui embaixo. Só nos interessaria esse papel, no caso de um rompimento forte dessa LTB, e também o rompimento para cima da média móvel de 20 períodos. Quando isso não acontecer, melhor ficar de fora do papel, o cenário baixista vai ganhando terreno. Tá? Os papéis do setor de cirurgia como um todo perderam muita força. Né? Então já não vejo mais um cenário de retomada do movimento de alta como parecia que a gente ia ter aqui. Depois de alguma correção, depois do mercado seguir o movimento. A correção foi muito forte. Tá? Mais importante que isso, a tentativa de repique é que está sendo muito fraca. Então isso é um sinal ruim para esses papéis. Tá? Então se a SNS romper esse fundinho, pode dar continuidade de movimento de queda. Mas ainda não tem um cenário muito bom para vendas. Né? O que a gente encontrou para venda aí mesmo foi esse gap de fuga, que teve uma boa operação.
Não teria sido ainda estopada, né? Não houve nenhuma superação de máxima, então a operação teria aberta ainda. Os Minas também não conseguem mostrar muita força, não vejo nada fazendo no curto prazo, deve andar um pouco solto aí nos próximos pregões, mas com viés um pouco mais baixista. No setor bancário, o Bradesco não conseguiu repicar. Quanto mais tempo passa abaixo desses fundos aqui, mais concreto fica o cenário de rompimento dessa congestão e, portanto, aumenta-se a expectativa de um movimento de queda. Daí, provavelmente, para buscar, dentro do gráfico sem ajuste nenhum, o fundo de 2008. Seria ótimo ver o Bradesco chegar lá. O Bradesco não perdeu essas mínimas aqui dos últimos pregões, e se fizer isso, pode ser trabalhado até uma venda aí. Vou tentar focar isso no bom rompimento intraday, idealmente. Mas o viés é baixista e é forte. Itaú opera ainda acima do suporte, mas esse suporte atrai o próprio preço para si. Então é bem possível que a gente veja Itaú testando aqui a faixa dos 25, 24 e 70. Banco do Brasil prossegue no movimento de queda. Não me parece que tenha andado o suficiente para gerar uma operação de retorno na média. E como a gente tem um candle pequeno, é bem possível que se houver a perda mínima desse candle pequeno amanhã, a gente tenha mais um candle grande de queda. E daí o papel começaria a entrar já numa amplitude de movimento razoável para um movimento de retorno na média depois. Mas por enquanto é cedo, o viés continua sendo bem baixista. Em termos de outros papéis, outros cenários swing trade, hoje foi um pregão muito pobre nesse sentido, muito pobre mesmo, poucos papéis que chamaram a atenção. Um dos papéis que chamou a atenção foi a Ciel, que também chamava a atenção ontem, né, para o acionamento de um trade de venda por gap de fuga se a mínima de ontem fosse perdida. Essa mínima não foi perdida, a Ciel na verdade faz uma barra grande, que dá para ser lida até com uma barra de ignição, e que pode vir a nos indicar que o rompimento que nós estamos vendo aqui foi um rompimento falso, mas é muito cedo ainda. Com barra de ignição, não sei, eu não gosto muito. A barra pode ser sólida, mas o volume não é sólido, ela não consegue romper a média móvel de 9, essa média acaba segurando o candle e logo à frente a gente tem a média móvel de 21 períodos, então não acho que vale a pena. E também logo depois a gente tem esse obstáculo aqui em gap. O mais provável, mesmo no cenário de alta, para um prazo maior, é que o papel congestione aqui e consiga mais futuramente daí oferecer um trade por rompimento. Então acho que compensaria, valeria a pena esperar nesse caso. Esse trade não me convence muito. Smiles caiu um pouco mais hoje, daí se recuperou, formou um novo martelo. Esse martelo vem acompanhado por um bom volume. Essa desaceleração que nós tivemos aqui, meio que um movimentozinho lateral, não é algo positivo para um trade de retorno à média. Tá? Mas parcialmente ou completamente, isso é compensado pelo volume que é significativo. Mais um detalhe, né? Saiu uma matéria na Infomoney sobre a queda de Smiles. Se saiu uma matéria, uma notícia sobre Smiles, porque talvez aumenta muito as chances do movimento estar se encerrando, tá? Eu não li o conteúdo da matéria, só vi que ele tinha uma chamada na Infomoney. Então é um papel que vale a pena acompanhar, tá? No intraday, a gente estava de olho no papel, até para buscar uma operação de retorno à média, idealmente em 26 ou abaixo, 26. Depois a gente teve um gift aqui, mas esse gift que a gente aprende na experiência é que quando não bate na média móvel de uns períodos, melhor é não operar e esperar que bata. Tá? E quando bateu aqui, na verdade, fez um zigue-zague ascendente e levou esse movimento de alta. Não teve aqui uma entrada, tá? Mas pelo menos a gente se safou de uma operação que teria dado stop. São Martinho também chama atenção. A gente sabe que... Não, ia falar bobagem, deixa pra lá. SMTO13, então, está rompendo uma congestão, um volume que também parece significativo, tá? Não é tanto, mas se destaca em relação aos volumes mais recentes. Tá? Está dentro de uma tendência de alta e tem um alvo claro na faixa dos 40,20. Então pode gerar aí um movimento de alta nos próximos pregões. Tá? Vale a pena acompanhar. Talvez uma operação na superação da máxima, compra com stop abaixo dos 35,70 seja válida. É uma operação razoável, tá? Mas não é nada fantástico. E por fim, a VEG, mais ou menos como
Bradesco vai se mantendo abaixo desse patamar dos 16, que era para ser suporte, vai firmando assim um cenário de rompimento, bandas estreitas que se abriam, já dentro de uma tendência de baixa, que iniciou nessa barra de ignição aqui. A perda mínima desses últimos dois pregões, o pregão de hoje, terça-feira, e de ontem, segunda, pode tornar um movimento mais forte para baixo. Okay? Então, um papel que vale a pena acompanhar, talvez até buscar uma operação aqui no intraday, pelo rompimento dessa estrutura. Marco Polo também chamou um pouquinho a atenção, foi um dos destaques de alta do dia, faz um engolfo de alta, mas já dentro de um movimento meio lateralizado, o volume não é significativo, então isso aqui não é um sinal bom para trade de retorno médio. A gente continua de fora desse papel, aguardando um sinal bom, que não aparece aí estar vindo, né? Não aparece no horizonte. Bom, então, em termos de swing trade, foi isso que chamou mais a atenção no pregão de hoje. Operações de day trade foi mais um dia ruim, pessoal. Nós tivemos a operação, falando agora de intraday, que não gosta de intraday, pode sair. Nós tivemos a operação do mini índice, que nos custou 270, o stop pela média móvel de 9 aqui. A gente tentou uma operação em PTR3, porque PTR3 estava mais forte que PTR4. Nós tivemos o rompimento de um primeiro movimento. E aqui eu posso ter cometido um erro. Agora fica mais fácil de identificar isso. O rompimento se deu com bastante volume, não foi pouca coisa. As bandas estavam estreitas, se abriam, a gente tinha a formação de um primeiro movimento, claro. E o mercado ainda estava no futuro, ele ainda estava dando indicações altistas. Né? Então a gente fez a operação aqui, a gente demorou até para conseguir executar 8,1 e a volatilidade indicava uma alta para RP de 1,77, se não me engano, vamos ver 8,92, 20%, dá 1,78. E 1,78 não parece distante, né? Seria 8,14, 8,15, 8,14, 8,15 na verdade, a partir de 8,1, 8,16. É, 8,16. Não parecia distante, tá? Sendo que o nosso stop estaria colocado aqui. Então, o que eu fiz? Como a gente também não conseguiu executar tudo, a gente executou só um pedacinho pequeno, eu puxei isso para um pouco mais aqui, para 8,19. Um pouco mais, não, foi 8,19. O mercado chegou bem próximo de executar, e daí na volta, executou. Tá? Quando eu deixo uma ordem, isso é mais comum de acontecer nas operações de swing trade, quando eu deixo uma ordem para ser executada, tá? E o mercado pula essa ordem, eu deixo ela ao longo do pregão, desde que o mercado não alcance o alvo, que seria a RP, ou enfim, o alvo fixo que tem. Senão o mercado já cumpriu o movimento, não é legal pegar a volta. E como eu mudei o alvo aqui, tá? Eu mantive essa operação, então a gente executou na volta, depois o mercado acabou estopando pela média móvel de 9. Tá? Se tivesse mantido o plano original, eu teria executado toda a operação aqui a 8,16, toda a operação não, né? A quantidade executada, e deveria ter cancelado o resto na volta. Então, tivemos aí um erro. Tá? E o dólar? A gente não cometeu nada de errado. Uma entrada aqui, dava para buscar com stop aqui, fechou abaixo da média móvel de 9, a gente manteve o stop, a gente tomou essa operação. A questão é que a volatilidade do dólar está bem significativa e o preço está bem caro, né? Então, 38 pontos é bastante. A princípio, olhando o gráfico, não parece tanto, tá? Acabou saindo stop caro. Então, a gente está no segundo dia de loss, tá? Então, em 2 dias aí, acumula quase R$4.000, mas a gente ainda está no lucro. Agora, vamos torcer para que o pregão de amanhã seja melhor. Acho que essas foram as principais, essas foram as operações. A gente viu outros movimentos, né? Como o Sula 11 fez uma barra elefante no começo do dia, né? Acabou girando stop pela média móvel de 9 abaixo dessa mínima, não fluiu, a gente não chegou a fazer esse trade. Brasil Foods, a gente viu um rompimento de linha d'água que não convenceu muito por conta dessas sombras, né?
fechou aqui acima da linha d'água, superou, não convenceu muito, teria gerado stop mais ou menos no 0 a 0. Não foi um trade que fluiu. A Vale chegou a romper a linha d'água mais para a parte final do pregão. Não, exagero. Foi por volta das 2 da tarde. Acionou, foi um rompimento com volume significativo, perto do volume próximo. Não foi um volume acima da média, mas dava para operar. O stop, por 20% da volatilidade, cairia mais ou menos por aqui. Depois, pela média móvel de 9, ajustou o stop aqui. Até que a gente teria saído da operação no prejuízo por conta do novo ajuste por média móvel de 9. O mercado não cooperou. E Eletropaulo, que tinha um cenário, né, de confirmação de venda de swing trade na perda de ontem, que foi acionada hoje, né, para buscar provavelmente a faixa aqui dos 9,75, desenhou aqui uma congestão no intraday e rompeu com forte volume. Não foram sinais ruins na Vale, na PTR3. Aqui o mercado tá muito a risco mesmo. A gente fez uma operação aqui que não foi pesada, tá? E aqui a gente acabou sofrendo stop pela média móvel de 9 também. Então, mercado bem complicado nesses últimos 2 dias. Mas prosseguimos. Essas foram as operações que valia a pena comentar no intraday. Fora isso, nada. Então eu vou finalizando por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.